Bom, então vamos lá. O negócio é o seguinte, galera. A gente opera basicamente mini índice ou mini dólar, certo? Porém, o price action ele é muito rico e ele serve para qualquer ativo que utilize candlestick, beleza? O gráfico de candlestick. Então, se o cara opera Forex, tem até um pessoal que opera Forex, o Felipe estava até testando Forex, a assertividade e o respeito do mercado em relação às linhas que a gente marca é muito grande, é até maior ainda do que no índice. O índice a gente curte mais por conta da volatilidade, certo? O índice sendo mais volátil, às vezes ele paga mais rápido, ele volta, e o dólar não, o dólar é um pouco mais pontual, né? Se ele vai para frente, o retrocesso dele é um pouco mais curto, daqui a pouco ele volta a avançar e não pode ter esperança mesmo. Não pode ter esperança, não tem essa questão de ter esperança não. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente estava trabalhando nos vídeos, que é uma das partes mais importantes que eu acho, seria a ideia do candle gatilho, certo? Muita gente tem dúvida quanto ao candle gatilho. Então, antes de eu marcar meu gráfico para eu operar, na verdade, se eu fosse operar amanhã, eu não vou operar amanhã, não estou conseguindo operar esses dias, mas antes do final da aula eu vou começar a marcar o gráfico como eu marcaria para eu estar operando amanhã. Então, eu vou falar sobre o candle gatilho. O candle gatilho é um candle que ele está na contramão do mercado. Ele é um candle que tenta reverter o mercado, porém ele não consegue, certo? É um candle que mostra o quê? Briga, mostra briga naquela região. Aonde que a gente teria candles aqui no caso que mostra isso pra gente? Ó, esse doji aqui, por exemplo, mostra uma briga interessante. Esse candlezinho aqui, ó, azul, ele mostra uma briga interessante pra gente. Por quê? Porque a gente está vindo uma sequência de candles vermelhos, uma sequência de queda. E aonde surge um candle aqui que é totalmente diferente? Este candle e este candle aqui ao fundo, certo? Esses dois candles mostram pra gente aqui uma verdadeira briga, né? Dentro do candle, dentro do preço. Então, o que acontece? Quando você vê um candle que mostra briga, mostra que tem uma força contrária àquela que estava agindo até então sobre o mercado, tentando fazer a reversão do mercado naquele ponto. Caso ele não consiga reverter o mercado, os operadores continuam posicionados ali, defendendo aquela posição, certo? Então, por exemplo, vou marcar aqui esse candle aqui, que eu acho um gatilho interessante. Vou marcar esse vermelhinho aqui. Então, quando a gente faz a projeção desse gatilho aqui, que foi um gatilho do dia 25, certo? Ele dá entradas para a gente lá na frente, certo? Lá na frente ele pode vir dar entradas para a gente. Ó, vou dar exemplo aqui só de algumas entradas que ele poderia estar dando para a gente. Ó, aqui, quem tentasse aqui, por exemplo, uma vendinha, teria tido êxito. Bateu aqui, voltou, certo? Quem tentou uma compra aqui, teve êxito. Quem tentou uma compra aqui, teve êxito. Quem tentou uma venda aqui, ou aqui, ou aqui, teve êxito. Quem tentou uma compra aqui, uma compra aqui, teve êxito, certo? Então, como é que ele funciona? Bateu de baixo para cima, ele funciona como uma resistência. Bateu de cima para baixo, ele funciona como um suporte. Beleza? Se o preço rompe, digamos que o candle rompe para outro... Tem o microfone aberto aí, rasgando tudo. De Felipe, ó. Então, quando, por exemplo, o candle rompeu e o próximo candle abriu aqui em cima, a gente já tem que olhar essa linha aqui amarelinha com outros olhos. Ela já não é mais para gente uma resistência, mas sim... Oi. Eu não consigo ver esse gráfico e não querer comentar, entendeu? Pica o pau aí, vai lá, vai lá. Não. Eu só ia falar para você marcar os 50% também. E para quem não conhece ainda está iniciando o gráfico, imaginar que o candle ele não é formado, ele vai se formando. Então, às vezes, ele bate lá, volta, bate e volta. Então, quem comprou sai rápido, depois entra de novo, sai rápido. Então,
O candle, ele não se forma, ele não nasce pronto, ele se forma. Então, às vezes ele vai, ele volta. Então, nessas regiões, dá para fazer muito dinheiro. Exatamente. Aqui, ó, bem lembrado, cara. Você falou aqui, olha quantas entradas que teve aqui atrás. Olha quantas entradas. Ó, aqui teria dado uma, né? Aqui o cara teria tido outra, a pessoa. Se tivesse o coração forte aqui, nesse dojizinho, nessa espadinha aqui, teria tido outra. Aqui, ó como é que formou um suporte forte aqui dentro, ó. Então, o que acontece? Seguindo a teoria de Dow, a gente sempre tem que estudar de forma micro e de forma macro a movimentação do mercado. Esse candle azul aqui, por exemplo, ele é formado por outros candles menores, né? No gráfico de 1 minuto, ele seria 5 candles. Esse candle aqui no gráfico de 5 minutos, certo? Ele formaria outros 5 candles. Da mesma forma que esse tanto de candle aqui sobe, desce, se a gente for olhar, ele representa apenas um dia de mercado, né? Ele representa apenas um único dia. Então, um dia de operações é representado por um único candle, só que a gente opera como? Dentro das frações desse dia, certo? Então, tem que enxergar dessa forma também. Quando o preço bate aqui, por exemplo, aqui a pessoa pode pensar, mas aqui ele estourou essa resistência aqui, estourou essa e tocou na lá de cima. Tá, mas eu não vi como é que foi a movimentação do mercado aqui, porque eu não operei hoje. Mas bem provavelmente o preço abriu, voltou, já teria pago quem fez o teste aqui, para depois ele começar a subir de novo. Então Ô, Léo, Oi. vou dar um detalhe para você. Um detalhe. É de hoje isso, né? Isso. Não, então, o preço que ele fez o pullback aqui, no caso, certo? Teve a subida gigante, pullback, e teve esse engolfou aqui e tal, e teve esse padrão de continuação, que teve um quilo azul e um vermelhinho, tá vendo? Teve um gatilhinho. O que deu uma entrada nessa rompimento, aqui não, lá embaixo. Ah, tá. No pullback ali, ó. Esse candle aí que deu a entrada pra gente. Só quando a pessoa tá aí, no caso, já sabe desse padrão, já estudou, a pessoa nunca vai vender na primeira linha. Nunca. Porque já está perto da resistência. A gente vai vender só lá em cima. Entendeu? Porque a gente sabe o risco que tem de romper. Então, isso você vai ganhar, essa malícia aí, não malícia, mas essa forma de ler o gráfico, você vai ganhando com o tempo. Entendeu? Exatamente. Tem toda a contextualização do mercado, né? Então, quem tá. tá. Isso, é uma confluência, né, de fatores. Não é só o Ken do gatilho, e sim a leitura gráfica que a gente vai adquirindo com o tempo e o que a gente vai aprendendo também. Exatamente. Então, quem está ali operando no dia a dia, por exemplo, quem fez parte da mentoria e tal, a gente é preparado para esse tipo de situação. Às vezes a pessoa pode colocar uma ordem. Leonardo e Felipe falaram que podia colocar uma ordem ali de venda no gatilho e tal, mas a pessoa não observa outras coisas. Por exemplo, se a gente for observar aqui, esse candle vermelho abriu acima da short. Abriu acima dessa short de baixa aqui que a gente estava tendo. Quem assistiu o vídeo sobre short e se atentou aos detalhes, observe que ele fala o quê? Quando pula short de baixa, você pensa em compra. Você pensa o quê? Em tendência de alta, reversão de tendência. Então, se a gente for olhar aqui essa tendência terciária, ela está vindo como baixa, para depois ela mudar a tendência para alta. Certo? Então, essa reversão de tendência, ela ficou clara aqui para a gente. Ó. Quem está ali andando de acordo com o mercado, quem está ali no mesmo ritmo do mercado, enxergou que quando abriu esse candlezinho vermelho aqui, ó, quando abriu esse candlezinho vermelho aqui, a gente já estava esperto. A gente não pensaria em venda. Oi. Outra coisa também, tirando nós, eu vou aprofundar aqui, até cortando você. Não, mas, pica o pau aí, pica o pau aí. A máxima e mínima do dia, vamos lá, pega nesse primeiro pullback aí. Não, aqui do seu dia mesmo. Ah, tá. Máxima e mínima. Faz um retângulo. Isso. Exato. Porque não existia lá pra frente ainda, certo? Deixa eu dar Aí divide no 75, 25 e tal. Dá uma engrossada no caldo aqui. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Aquele candle azul lá de continuação do lado do vermelhinho lá, dá para considerar que é engolfo?
Apesar de ter cabelinho na frente dele, ali em cima dele, junto com o da frente, é padrão de continuação. Esse azul com o vermelhinho aqui, quando rompe ele, é continuação. Eu perguntei porque pelo menos o corpo dele engolfou o corpinho do vermelho. Por isso que eu perguntei. Exato. É que no engolfo top mesmo não tem cabelinho, né? É aquele troncão sem nada. Ô, Leonardo. Oi. Pode perguntar um negócio aqui também? Pode perguntar. Ó, o que eu vejo aí no que aconteceu, não sei se está correto, mas o que eu consigo observar é o seguinte: o dia abriu, ele desceu um pouco, depois ele teve essa subida aí enorme que deu exatamente nos 50% do dia anterior, né? Aí ele voltou, fez um pullback para testar os dois topos que foram rompidos anteriores aqui e continuou o movimento. Ele rompeu o topo anterior, né, para cima, aí ele voltou para testar o topo de novo e continuou para cima. Certo. Sim. Certo. Não é o dia anterior aqui. Se você pegar também e ver o dia anterior, a movimentação dele inteira, ele subiu 50%, vou testar o topo rompido, esses dois das 5 horas aí. O dia de hoje foi mais ou menos o inverso de ontem, vocês perceberam. Ele fez exatamente 50% do dia anterior. Uhum. Por isso, quem que tá falando? Fernando. Beleza? Depois agora... E aí, galera, boa noite. Boa noite. Lá pra frente ele tá voltando aos 50% de novo. Exato. O preço sempre anda assim, ô Fernando. O preço ele anda na macro e na micro não, mas na macro sempre vai andar, sempre buscando 25%, 75%, 50%. Cara, vendo assim, cara, é tão simples, tão fácil, mas na hora ali que tá acontecendo, parece que é totalmente diferente. É por isso que a gente preza bastante para essas marcações aqui. Porque acontece, galera? A gente que tá operando aqui, pelo menos para mim, o gráfico para mim é esse aqui, ó. Para mim o gráfico é esse aqui, ó. Certo? Só que a gente tem o mercado... um plus, a gente tem um plus. Qual é o nosso plus? A gente vai, porque às vezes a nossa visão engana a gente, né? Então, a nossa movimentação com gráfico pelado funciona, com gráfico liso funciona. Só que o que a gente faz? Não tem como a gente ficar voltando toda hora para trás para ver. Aí o que a gente faz? A gente marca aqui. A gente faz a marcação do gatilho, faz a marcação dos 75, 25, 50%. Mas a gente já está enxergando essa movimentação antes mesmo dela ser concretizada, às vezes dentro das linhas, né? A gente já está esperando o que isso vai acontecer. Pô, estourou ali, já foi para outro nível, a gente fala, vai buscar aquilo ali, ó. Tá buscando ali, então o mercado está trabalhando do jeito que a gente limita. A gente está limitando o mercado, tá vendo como ele está funcionando. Essas linhas aqui, vocês já até me perguntaram se isso aqui não era indicador. Cara, isso aqui não é indicador porque ele só chega simplesmente para mim e fala, ó, lá atrás, no dia 22, dia 21, dia 1º, teve uma briga muito forte aqui nessa faixa de preço, nessa numeração aqui. Aí o que ele faz para mim? Ele vai ser para mim um destaque para lá na frente eu conseguir ter destacado isso. Para lá na frente eu não precisar ter que ficar voltando e procurando com a reguinha aqui aonde que eu posso fazer entrada ou não. Entendeu? Então quando a gente... Pode falar. O Dow fala, né? O Charles Dow fala o que aconteceu quando teve uma negociação muito forte no passado, uma briga de preço no passado, vai refletir no futuro, certo? E o indicador, o indicador do programa, o médias e tal, ele pega informações que está acontecendo ali no momento que passou. Então, ele faz uma média, no caso do que está acontecendo, e joga para o futuro. Dá certo? Dá. Só que, às vezes, muitas das vezes, a informação chega atrasada para a gente. O mercado já mudou, o mercado atualizou. O mercado já mudou, entendeu? E o price action, o quê? Ele dá previsibilidade do que vai acontecer. Por exemplo, topinho duplo aqui, é uma figura. O que acontece, Leonardo, no topo duplo? É lá em cima, ali no topo. Aqui? Não, ali, ó, no meio, ali, ó, no meio. Não, lá na frente, ali, ó. Aqui? Ali no... eu consigo desenhar aqui também, ó. Desenho. Dá umas duas aí. Tem um tanto de topo, porque lateralizou o mercado, né? Aí fica... Ó. Dá umas duas do topo duplo aí, desceu. Fez o M aí. Isso, ó. Fez um M aqui, ó. Perfeito. Fez um M. Aí, tipo assim, às vezes... Que eu vejo o Felipe. Tá ali. Às vezes a gente não se atenta à figura, fez um M.
Mas como a gente estuda operacional, o que as pessoas chamam de M, tipo assim, que é uma figura pronta, pra gente é uma movimentação que a gente já tem mais ou menos na mente como é que funciona. Pô, tô no topo, eu penso em venda, o mercado vai cair. Aí teve até um rapaz que falou assim, pô, mas acho que foi o Fernando, pô, mas eu entro assim, o mercado faz assado, eu entro assado, o mercado faz assim. Mas, tipo assim, porque às vezes a pessoa tá pensando errado. Todo mundo tá comprando, você tem que pensar o contrário do que as pessoas estão pensando, certo? Por quê? Porque se o mercado subiu é porque a galera tá montando posição. E só tem lucro quando desfaz posição, certo? Então o topo duplo É a seria o quê? realização, né? Exatamente. O topo duplo seria o quê? Nego veio pesado montando posição, desfez de uma parte dela. Aí daqui a pouco vem, continua montando posição de novo, é onde chama a força o quê? Compradora. Os amadores vai todo mundo comprando. É a hora que ele sai da melhor forma possível. Aí o mercado Aí, despenca. desculpa falar aí, mas aqui, ó, é nisso aqui que o banco enraba todo mundo, ó. Porque o cara, o iniciante vem e compra aqui, porque ó, olha os candles de força. Vou te apagar isso daqui. Olha os candles aqui, ó, de força. Ó. Aí o cara, eu vou comprar porque vai continuar a tendência e tal. Aí o mercado vem, rompe a short aqui, ó, tchau, nunca mais. Volta. Quebra o cara no meio. Por quê? É topo. Topo não se compra aqui, ó. Mas vai pegar tendência? Tá bom, pega. Mas a probabilidade de você tomar um fumo aí é grande, porque é topo. Topo, quando você compra topo, você está comprando um produto caro para vender ele mais caro. Eu falo que é operacional turco. A gente compra mais barato possível para vender mais caro. Entendeu? Sempre assim, comprar mais barato, vender mais caro. Vender caro e comprar mais barato. Sempre, sempre. Tem que Posso ser falar tudo. aí, gente? Pode. Eu, no começo do mercado aqui, eu já teria visto que às 10 horas ele ia buscar o gap ali, né? Do dia anterior, tá? Aqui, aí, bem aí, tá o mousezinho aí. Ele buscaria o gap, fechar o gap, né? Ele começou em baixa, e daí ele ia buscar o gap ali para fechar o gap, um alto. Totalmente ao contrário do dia anterior. Lá em cima, no topo, eu nunca compraria. Porque é topo. Topo não se compra, só se vende, tá? Exatamente. Eu faria uma venda ali. Exatamente. Esperaria dar o sinal de venda e botaria ali, na venda. Topo Sim, nunca. não, exato. Exatamente. Mas aqui no fechar o gap, eu meti uma compra. Arriscado. Arriscado. É arriscado porque ele é uma resistência, ele pode ser uma resistência. Se você analisar o gap com... Mas é que assim, ó, ele ia puxar dos 25 até os 50, ele ia puxar uma hora. E às 10 horas é o momento bom dele puxar. Uma hora. Pega aí, Léo, várias vezes que ele pega aqui, ó. É só puxar o gráfico, ele tá nessa tendência aqui do nada, ele tá subindo de escadinha e desce de elevador de uma vez só. Aí você compra aqui em cima, ele volta tudo. Não, eu compraria ali, ó, no 97,750 por ali, uma média. Aqui, por exemplo. Ele veio subindo aqui devagarinho, ó. 2 candles, ele recuperou tudo. Mas é que daí, na verdade, o mercado anterior dele já tinha fechado o gap aqui, ó, no meio-dia, praticamente, entendeu? Eu cuido bastante disso. Mas esse negócio de fechar gap aí é uma coisa que é setup. Você tem que pensar o quê? O gap, o que é um gap? É um candle que teve. Exatamente. Eu pensaria no 50% dele, porque ele é um movimento, né? O gap você tem que pensar no 50%, porque ele é, segundo o Oliver Vélez, ele é um candle. É top. Sempre pensar isso. Ele é um candle. No caso desse aqui que você me falou, ele é um candle vermelho aqui, ó, que veio até aqui embaixo e voltou. Então dá certo, que nem você falou, dá certo, mas pode ser que o preço volta aqui, você toma uma taca largada. Igual a galera mesmo que estuda outras escolas, por exemplo, Tape Read, por exemplo. O preço de o candle de fechamento aqui, que a gente olha como um candle de fechamento, que para ele seria o último preço do dia, enxerga como suporte uma resistência. Então eu tenho medo de bater o preço aqui e cair de uma vez. Eu mesmo falo que eu tenho medo. Por quê? Porque esse último candlezinho aqui, ó, ele funciona aqui como uma resistência forte. Então, às vezes, ele rompe aqui, mas tem muito rompimento que é falso. Aí o candle dá uma esticada, aí você pensa, opa, vou comprar junto. Aí o que acontece? Ele volta. Ele volta e começa a queda. Ele volta e começa Leonardo, Oi. Essa caixinha que você fez aí foi a primeira movimentação do dia de hoje, né? Da alta aí. Isso, não existia aqui. Não, então, mas beleza. Se fosse começar o dia, já teria uma caixinha aí no movimento anterior, né? Teria. Isso. Aí você apagaria ela e faria essa agora ou não?
Quer que eu explique, Léo, isso daí? Pode falar, pode falar, pode falar. Ô, Felipe, A tira caixinha- esse risco seu da tela aí, querido. Tiro, sim. Quem que perguntou? Quem perguntou? Fernando, sou eu. Fernando, é o seguinte, a gente tem duas caixinhas que a gente faz antes de começar nosso dia, que chama a caixa macro e a caixa micro. Para que serve a caixa macro e a micro? A macro é para a gente saber onde a gente se encontra, se é 50%, 75% do movimento macro, e a micro a gente faz mesmo para a gente saber o contexto da abertura, para a gente ganhar dinheiro logo na hora que abre o última mercado. operação, né? Isso, nos primeiros momentos. A macro seria do dia anterior inteiro. Não depende. necessariamente. Depende do dia, depende do movimento. A gente vai pelo movimento e não pelo dia. Nesse caso aí, por exemplo, se a gente não tem o dia de hoje, a gente está marcando o dia 25 para operar dia 26. A gente faria a caixinha macro no movimento inteiro do dia e depois a micro na última operação aqui do dia 25. Deixa eu entrar no seu PC aí, Léo, que eu vou fazer. Já foi, já provei. Deixa eu pegar o meu mouse aqui. A gente faz isso daqui, ó. Ô, Léo, tira fazendo um favor aí, todas essas informações da tela aí pra mim. Coloca lá em tirar o... Não, eu consigo aqui, peraí. Apagar gráfico? Apagar todos os objetos. Isso. Só pra mim falar de uma maneira limpa do... Fernanda? Oi. Ó, por exemplo, aqui. Pode falar. Beleza. Ó, pegamos lá o dia anterior, no caso. Eita. É, o 25, beleza. Então, a gente tem que pegar esse fundo aqui, ó. Esse dia aqui a gente vai ter que pegar. Por que a gente tem que pegar isso aqui, Fernando? Sabe me dizer? Não. Porque tem a máxima e a mínima. Não é. Porque aqui, ó. Qual que é a intenção da gente fazer isso na tela? A gente pegar esse quadrado inteiro aqui. Porque aqui, ó, esse movimento aqui tem que eliminar todo esse aqui. Aonde que ele chegou? Até aqui, ó. Falta ainda um pouco para a gente terminar. Então, a gente tem que fazer até a mínima anterior, que ele não recuperou ainda. Beleza? Então, a gente tem que buscar sempre aqui, ó, o pezinho do preço. Aí, qual que é a probabilidade dele aqui? Pode ser que volte ou para baixo ou continue para cá, beleza. Mas, no caso aqui, ele veio no 50% do dia anterior. Caixinha micro agora. Vamos fazer a caixinha micro.